morei naquela região, que existe serpente, sucuri, de 25 metros de comprimento, que a largura é do tamanho circular de um barril, ou desses latões grandes que tem, uma esfera aí de 2, 3 metros às vezes, ou 1,5 metros de largura. E o animal que ele viu é maior, ele calculou que era muito maior em comprimento e largura, e não tinha forma definida de uma serpente ou de outro animal que ele conhecesse. Sabe o que é isso? O homem pressupõe, mas não tem entendimento do que está na natureza, porque a natureza, só quem conhece a ela em toda a sua amplitude é Deus. Você já parou para analisar um ovo? Um ovo de galinha? O ovo de galinha tem o quê? Casca. O ovo de galinha tem a clara. E o ovo de galinha tem mais o quê? A gema. Aí você para analisar. Isso só serve para alimento. E como nascer uma criatura desse elemento? E aí o ovo é chocado, aquecido, e nasce uma criatura daquele ovo, que é um pintinho ou um pintainho. Já parou para analisar isso? A natureza não vai conseguir explicar alguns mistérios do próprio gerar. O próprio gerar. Então, quando eu trabalho o termo hebraico, para dar forma, Deus deu forma. A forma humana, por exemplo, Deus dá a forma humana do barro, mas você não tem nenhum componente de barro no seu corpo. Por quê? Para ficar um mistério que a ciência não vai conseguir nunca concluir. Ah, mas a ciência já está fazendo clonagem de animais, mas não é igual em toda a sua essência. Pode ser semelhante, mas não igual em essência, em totalidade. A mesma coisa é o homem. E tem um detalhe que é muito significativo no gerar, que nós vamos ver mais à frente, é o gerar do verbo. É o Deus sendo gerado e tornado existente, que eu vou explicar daqui a pouco, quando nós estivermos entrando na doutrina da Trindade, que eu ainda estou apenas aqui preparando vocês para a aula de hoje. Não estou ainda entrando na aula de hoje. Escrituras, Deus se revela nas Escrituras, por quê? Porque ela é o documento, ela é a palavra, é o verbo. O termo logos, que está utilizando-se para o João, é um termo de um conceito de uma infinitude. Se nós formos olhar no âmbito filosófico, ele é pensamento, logos, ele é conhecimento, logos, ele é ideia, ele é concepção e ele é comunicação. E ele também é científico, porque ele é história, e porque ele é algo que o homem não vai compreender nunca. Como que sai a voz, como que a língua batendo
do céu da boca sai o tom, e o tom processado sai voz, e a voz sai uma melodia fraseal, e essa melodia fraseal se torna a semântica, e essa semântica se torna a gramática, e essa gramática ela é oriunda da língua, do idioma, que está relacionado com a sua etnia, com a sua raça e com o seu sentido étnico. Então o Logos, quando fala assim, ele é o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo ali, o termo é Logos, ele está dizendo que ele é tudo ali, que ele é comunicação, que ele é pensamento, que ele é entendimento, que ele é concepção, que ele é perspectiva, que ele é ciência, que ele é história, que ele é antes, que ele é o princípio, que ele é o fim, que ele é idioma, que ele é língua, que ele é raça, que ele é etnia, que ele é compreensão, dedução, aferição, análise, compreensão, percepção, ciência. Por quê? Porque o termo Logos compreende uma amplitude e uma gama de ações que está inclusa na terminologia grega Logos. E a Escritura é o Logos de Deus. E a Escritura é o Logos de Deus. Por quê? Porque é a comunicação de Deus com o homem, não verbal, mas escrita, que vale mais que a verbal até. Por quê? Porque é documentada, é imorredora, é inenarrável e inescrutável, ela é eterna, e ela é cumprível por si própria, ela por si própria se cumpre. E aí alguém fala assim, Deus está aqui, você não está vendo, mas Ele está. Por quê? Porque tudo que falou está aqui dentro, é Ele falando, mas não, você não está ouvindo, mas você está sentindo. Porque quando você lê e a palavra trabalha no seu interior, sabe por quê? Porque não é a letra que está ali, e não é o texto que está ali, mas é porque o que o texto e a letra está ali registrada é ele falando, não de uma forma verbal, mas escrita, que penetra nos seus olhos e entra no seu entendimento, e o entendimento processa Criador, o entendimento processa o autor da vida, o entendimento processa o ser superior, o entendimento processa ele me conhece, ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o meu ontem, meu hoje, meu passado. Por quê? Porque o que eu li agora me revelou o que eu estou sentindo, o que eu sou. O que eu li me compreende, o que eu li me conhece. Por que o que eu li me conhece? Porque o que eu li não foi escrito por homem, foi escrito por Deus através de um homem. O homem só foi o instrumento, o homem só foi o agiógrafo, ou seja, o escritor sacro, que Deus ocupou, soprando Teofineus, o sopro de Deus, para que ele transmitisse, escrevesse, compôsse o que já estava composto. Os seres humanos, aí é a maior revelação de Deus. Imagem e semelhança. Deus fez o homem, imagem e semelhança. Dois termos hebraicos: Demut e Tessalém. Tessalém, imagem. No sentido de quê?
de resplendor. Temor, essência, mas uma essência limitada com características distintas que aproximam, e aí a semelhança, mas não são iguais em sua totalidade. O homem em forma, Deus em forma. O homem é espírito, mas Deus é espírito. O homem tem alma, mas Deus é o autor dela. E aí, quando é criado, está lá só o corpo, e a Bíblia registra que soprou e entrou o ar. Temos Ruá, Ruá e Avé, o sopro de Deus. E quando esse sopro entra no corpo, entrou a vida. Ele começa a se movimentar. Mas o maior mistério não é entrar a vida, é que nesse momento que ele soprou, entrou o espírito e entrou a alma. Para ser a consciência, que é muito mais que consciência, muito mais. Ele está entrando ali o cognitivo, o intelecto, o conhecimento, o saber, a capacidade que o animal não tem de saber, de conhecer. E aí a diferença entre o animal que é irracional e o homem que é racional. Por quê? Porque o homem pensa, conhece, entende, compreende, mas tudo limitadamente. Por quê? Porque o cérebro está sendo usado 1/1000%, e com 1/1000% o homem já conhece e alcança um conhecimento e entendimento indecifrável. Além do entendimento humano é a capacidade do homem conhecer, e são mistérios também o conhecimento humano. Quando você pega um ser subdotado, uma criança de 7 anos que conhece tudo, e um doutor, um pós-doutor, e todo o contexto de uma universidade, não consegue compreender que aquela criança nunca passou pelo conhecimento, nunca passou por um processo de gradatividade, de aperfeiçoamento intelectual, e conhece tudo de ciência, tanto humana como exata. Por quê? Porque é um ser que sua mente processualmente já nasceu dotada de uma capacidade superior, não dada pela ciência, mas dada por Deus. Por isso que está registrado na palavra de Deus que Deus confunde os grandes, Deus confunde os doutos, porque usa as coisas que não são para confundir as que são. E aí você para analisar ainda o ser humano. Ele tem alma, e a alma é o sentimento, é a emoção, e o corpo é matéria, alma e espírito. E aí você que não é barro, mas foi formado do barro, ao morrer volta a ser barro. Você vai ser barro só ao morrer, porque a mesma forma, ou o mesmo elemento que foi utilizado para você ser criado, é o elemento que vai ser percebível, conhecível, inteligível de você quando você morrer, e daqui a 3, 4 anos o seu corpo já estiver
totalmente decomposto, é barro novamente. Por isso que Salomão diz: o homem nasceu do barro, ao barro voltará. E o que ele quer dizer ali? Voltará a ser barro. Só que na sua existência